Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Hoje é domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, domingo de Páscoa. É o dia em que contemplamos a luz do ressuscitado. Os evangelhos nos ensinam que é recordando da Escritura que podemos reconhecer a presença do ressuscitado e crer nele. É por isso que aqui estamos, para permitir que a palavra de Deus nos ajude a reconhecer a presença de Cristo ressuscitado entre nós. Te convido, meu irmão e minha irmã, a com muita alegria e disposição do seu coração, acolher a mensagem do Evangelho que anuncia para nós esta grande alegria. Cristo ressuscitou e vive entre nós. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê a pedra fora retirada do sepulcro. Corre, então, e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo, e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido o que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, é Páscoa, é ressurreição. Por isso ouvimos esse trecho do Evangelho que narra justamente esta experiência com o ressuscitado ao redor do sepulcro vazio, feito tanto por Maria Madalena quanto por estes dois discípulos, Pedro e o discípulo amado. Nós também, à luz deste Evangelho, somos convidados a fazer o nosso caminho com o ressuscitado, reconhecê-lo e acolhê-lo pela fé. Vamos meditar o Evangelho e, à luz da experiência de Madalena, Pedro e do discípulo amado, também renovar a nossa experiência de encontro com o ressuscitado. O Evangelho começa nos dando uma notícia temporal. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro. De madrugada, quando ainda estava escuro. Sempre que os evangelhos vão narrar a aparição de Jesus, o encontro com o ressuscitado, colocam este misto de luz e escuridão, justamente para nos dizer da situação da comunidade. Por um lado, a escuridão, porque a comunidade ainda está decepcionada e não consegue enxergar a presença do ressuscitado. Por outro lado, já há uma luz, porque Cristo já ressuscitou, mesmo que a comunidade não consiga compreender a sua ressurreição. Por isso, esta aurora é a luz do ressuscitado que rompe com a escuridão da morte. Por isso que o Evangelho nos ambienta justamente como este sendo o momento em que Maria Madalena vai ao sepulcro. Ali, o Evangelho não diz por qual razão Madalena vai ao sepulcro,
Os outros evangelhos diz que as mulheres vão ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. João não fala o motivo pelo qual Maria Madalena vai ao sepulcro. Talvez porque o mais importante não é o que ela vai fazer, mas o que ela descobre quando chega ali, ao redor do sepulcro. Diz o Evangelho, ela corre e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. E ao ver isso, ela volta correndo, vai a Simão Pedro e ao outro discípulo para anunciar: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Madalena está à procura de um corpo sem vida, e esse corpo sem vida já não se encontra mais. E a partir disso a gente vê uma corrida dos outros dois discípulos. Maria Madalena sai de cena e entram em cena os dois discípulos, Pedro e o discípulo que Jesus amava. É importante ver este movimento. Primeiro, o Evangelho diz que os dois saem correndo juntos. E depois, o discípulo que Jesus amava chega primeiro do que Pedro ao sepulcro, se inclina e consegue ver dentro do sepulcro algumas coisas. A faixa no qual o corpo de Jesus foi enrolado. Ali, esse discípulo amado enxerga esses elementos dentro do sepulcro, mas não entra. Depois chega Pedro, entra no sepulcro, vê um pouco mais do que o discípulo amado viu. Além dos panos e das faixas, Pedro consegue ver que o sudário que estava sobre o rosto de Jesus está colocado à parte, enrolado. É interessante, por que o discípulo amado chega primeiro do que Pedro? Alguns dizem que porque o discípulo amado era mais jovem, portanto tinha mais força e chegou primeiro. Mas há uma interpretação teológica muito profunda e rica. O discípulo amado representa o amor e Pedro representa a autoridade. Isso para dizer que o amor sempre chega primeiro, o amor sempre é mais rápido e depois, obviamente, a autoridade. É ela que entra para conferir aquilo que de fato aconteceu. Portanto, nos recordemos, o amor sempre se antecipa, o amor sempre chega primeiro. Pedro entra, vê tudo isso, mas o Evangelho não diz qual foi a sua reação. Ao contrário, quando entra o discípulo amado, que vê tudo aquilo que fisicamente Pedro viu, ele faz uma adesão de fé. O Evangelho diz que o discípulo amado viu e creu, viu e acreditou. É claro que aqui não se trata simplesmente de um ver do ponto de vista físico, da constatação física. Este ver do discípulo amado é muito mais profundo. É um ver teológico, é o ver da fé. É isso que o fez acreditar que Cristo havia ressuscitado. Ele viu e acreditou. O convite para nós também é justamente este: olhar não simplesmente com o olhar físico, não simplesmente como constatação material, mas o olhar da fé, o olhar teológico. E é este o olhar que nos permite fazer uma adesão de fé a Jesus Cristo. Ele viu e acreditou. E o Evangelho conclui dizendo assim: ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Aqui o Evangelho mostra a importância da Escritura. É justamente compreendendo a Escritura que se compreende a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, devemos nos interrogar sempre: como temos nos dedicado à leitura, à reflexão, à busca por compreender a Escritura? O Evangelho é muito claro. É compreendendo a Escritura que podemos reconhecer a presença do ressuscitado entre nós e o aderir pela fé. Portanto, como temos nos dedicado para compreender a Escritura? Não podemos compreender a ressurreição de Cristo a não ser compreendendo a Escritura, a não ser à luz da Escritura. Por isso, peçamos ao Espírito de Deus que nos dê o discernimento para sempre escutar e buscar compreender a Palavra de Deus, compreender a Escritura,
É por meio dela que compreendemos e acolhemos a presença do ressuscitado entre nós. O Evangelho de hoje nos narra este caminho pascal feito por Maria Madalena e por esses dois discípulos, Pedro e o discípulo amado, e nos deixa o convite a também fazer o nosso caminho pascal. Por isso vamos nos dirigir ao Pai Eterno e pedir a Ele esta graça de fazer esta experiência do caminho pascal e acolher o ressuscitado em nossa vida. Pai Eterno, pedimos a luz do Teu Espírito para que pela escuta do Evangelho, pela meditação da Escritura, saibamos reconhecer e acolher a presença do ressuscitado em nossa vida. Que resplandeça sobre nós a luz de Cristo crucificado e ressuscitado, e que sejamos testemunhas da ressurreição. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.